isso, né? Lacan, agora a terceira, né? Porque é a terceira formulação, é o terceiro discurso que Lacan realiza em Roma. E aí, jocosamente, talvez chama a terceira. Então nós temos, é interessante pensar o que vem a ser essa chamada a terceira, ao lado do que foi de fato a primeira, que é o discurso de Roma, que nós sabemos que claramente é um discurso inaugural do lacanismo, no sentido de que ali surge o Jacques Lacan. Se antes nós tínhamos Lacan, é o Lacan analista, psiquiatra, Lacan meio ali, né, apagado, não é o Lacan que aparece no cenário internacional, fazendo de fato o indicativo do retorno a Freud. É isso que eu chamo de Lacan. Lacan é o Lacan aqui do retorno a Freud, é o que faz corte, portanto, a própria tradição e o status quo daquele momento. E aí então nós temos, depois, anos depois, nos anos 70, Lacan, em 74, retornando a esse solo inaugural, onde um corte foi feito em relação à tradição, até então analítica, a tradição empirísta, e ele ali vai proferir a chamada a terceira. E aí o que ele nos diz? Acho que está acabando a bateria também do microfone. Bom, vou falando mais alto quando se troca. E ali, então, basicamente, eu não vou ler, né, tudo, está ali posto, mas o que ele vai nos dizer basicamente? Algo muito interessante, já frisado aqui por vários colegas, de que a linguagem é algo da ordem de uma torção. Esse é o Lacan dos anos 70, o Lacan do Joyce. A linguagem não é uma cadeia somente, não exclui a ideia de cadeia. Eu jamais penso num Lacan que vai excluir outros Lacans, como há um certo modismo agora de um tal de ultíssimo Lacan, né? Os 30 últimos segundos de Lacan matando os 70 e tantos anos de Lacan. Não, eu penso que há um desdobramento, há um algo a mais, há um origami. Então nós temos o Lacan, nesse momento, nos falando de que a linguagem é da ordem de uma torção. Então algo que verdadeiramente só podemos avançar pela perspectiva do torcendo-se, enrolando-se, algo tortuoso. Nesse sentido é que me parece, aí sim que é o que eu traria para cá como um convite provocativo. Nesse sentido, me parece que Lacan está claramente nos falando não só da linguagem torcida, ou da escuta torcida de uma linguagem, de um analisando, que é quase o arroz com feijão, é óbvio assim, tem que ser considerado, né? Isso aparece, né, na cena prática, ou seja, pensar a torção muito vinculada ao campo do discurso. Mas eu penso que também devemos considerar a torção vinculada, inclusive, ao campo conceitual da psicanálise. Então, me parece, e é esse o ambiente como um todo da terceira, acho que em outros elementos, não esse que eu trouxe, mas que podem nos levar a verificar isso, que é fundamental que a gente considere que no plano prático da análise, alguns conceitos, se formos pensar na operação analítica, eles se colocam em cena muitas vezes de maneira tortuosa. Então nós temos que pensar aqui na torção, no tortuoso, inclusive do ponto de vista, né, das formulações conceituais da própria psicanálise. Então é como se o corpus analítico, conceitualmente falando, isso que nós estamos construindo aqui ontem, hoje, há 20 anos, há mais que 20 anos, em Minas Gerais, né, há muito tempo, desde, né, quando o lacanismo, o freudismo chega a Minas Gerais, no Brasil, já temos um corpus conceitual, né, robusto na psicanálise, mas é importante, a meu ver, que nós pensemos que, no ponto de vista prático, operativo, que torções são necessárias para que nós possamos sustentar a prática analítica. Então é por aí que eu penso a questão. Qual a questão? Falamos bastante aqui do discurso do capitalista, que é o nosso, né, carro-chefe, é quase o significante mestre da jornada, corpos despedaçados do discurso capitalista. Fizemos, né, várias críticas ao discurso capitalista. Isso já vem até nos ecos da pré-jornada, eu acho que certamente é isso. Mas, por outro lado, eu fico pensando, em termos de torção, e daí? O que fazer? Qual a saída? Do ponto de vista prático, o que nós vamos fazer com isso tudo? Não exclui toda a formulação que nós realizamos em relação ao discurso capitalista. Eu fico até pensando, se o discurso capitalista fosse alguém vivo, estruturalmente, é claro que seria muito difícil tirá-lo da estrutura perversa. Que basicamente é o quê? Gozar por meio do outro. Gozar de maneira terceirizada. Não é?
Então essa crítica, essas formulações, esse mapeamento conceitual nós temos de maneira robusta. Agora, o que fazer com relação a isso, do ponto de vista prático? É aí que, a meu ver, entraria a possibilidade da torção, que o próprio Lacan, olhem só, por que eu estou fazendo isso, ele, baseado em que o próprio Lacan, a meu ver, realiza isso no ambiente da terceira. Aqui nós temos um momento bastante, a meu ver, bastante raro, em que Lacan, de certa forma, debocha, no mínimo, ele faz xiste, ele esburaca, e aí o humor como uma potência esburacadora. Ele esburaca, isso que parece ser altamente aprisionador, capturante, que é o discurso do mestre, ou a sua variante contemporânea, que é o discurso capitalista. Não é? Então aqui me parece que o próprio Lacan, ele realiza uma torção no que ele próprio apresenta, nos dizendo, de certa forma, é isso, é gravíssimo e é sério, mas também nós temos que ter a questão da felicidade, não levar tudo tão a sério, achar saídas. Não levar a sério, eu digo, é achar saídas, achar vias de escape. Porque olhem só, Lacan, nesse momento da terceira, ele vai nomear o discurso do mestre de discurso do fidalgote, depois de todo o trabalho do Seminário 17, em que nos apresenta a seriedade, a historicidade do discurso do mestre a partir de Hegel, da dialética do senhor e do escravo. E ele próprio vai dizer, o discurso do mestre, não deixemos de perceber, é um discurso do fidalgote. Nesse sentido, me parece que ele nos convida a ver algo meio amolecido, possibilidade de escape. O que fazer com isso? Que não seja somente a via do submetimento, da alienação, da captura, porque senão não há saída. Eu acho que o grande desafio nosso na clínica, enquanto analistas, independente das posições tomadas de partido, é buscar saída. O que nós vamos fazer com isso tudo? Português bem claro. O que nós vamos fazer com essa merda? Está esmerdado. E o que nós vamos fazer com a merda? Não é? Se tem de fato, se nós temos que levar a sério a formulação de Lacan acerca do metabolismo do gozo, estou sendo muito sintético, isso aparece em várias formulações, metabolismo do gozo para mim é fazer algo com a merda. O que não é fácil. Mas olhem só, discurso fidalgótico.